Oi, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um Medvlog sobre a minha segunda semana de aula. Hoje é segunda-feira, que é dia 17, e estou aqui me arrumando. Vou colocar vocês aqui. Prontinho. Pronto. Estou aqui me arrumando para ir para aula. Hoje eu tenho aula 7h30, como todas as segundas. É uma aula de patologia. Eu só tenho ela uma vez na semana, que é segunda, e a minha aula mais cedo até hoje na faculdade, que é 7h30. Vai ser a minha primeira aula, porque se você viu o último vlog, vou deixar o link dele aqui. O telefone tá entortando, mas vou deixar o link dele aqui para você assistir. Se você viu o último vlog, viu que não tivemos a aula, apesar de eu ter ido. Tinha uma reunião no dia, só que como a reunião eu não ia, aí eu não olhei a data certinho. Mas agora já estou quase pronta, já estou toda vestida. Agora tô passando só um produto que eu uso pra mancha. E agora eu vou passar um protetor. Hoje o meu skincare tá mais murcho, porque eu deixei a minha bolsa da faculdade junto com a minha necessaire, essas coisas na casa da minha amiga. Porque também, no último vlog, vocês viram que teve a festa, uma das festas da semana de recepção. E eu fui pra casa da minha amiga e depois eu fui direto pra festa e não voltei lá pra pegar ainda. Ela vai levar pra mim, só que ela só faz a aula de 2 e de 4 comigo, porque essa aula de 7h30 hoje é do 4º período e não no 3º, que é o meu período regular. Então até 2 eu não estarei com a minha bolsa, com os meus apetrechos. Então tô passando aqui uma coisinha mais básica. Agora falta só calçar o tênis, terminar de colocar as coisas na minha mochila e tomar um café mega rápido pra ir pra aula. Então são esses os planos. Hoje é segunda-feira, então eu tenho 3 aulas, patologia, de 8 a meio-dia, sendo que de 8 às 10 é aula teórica e de 10 a meio-dia é aula prática. Vamos ouvir falar bem desse professor. Eu escolhi estar na turma dele, né? Porque quando você é regular, você pede pra entrar na turma que você quiser, basicamente. Quando você tá nas turmas regulares, você não pode, tipo, eu quero ir pra sub-B nessa matéria. Você não pode fazer isso aleatoriamente. Você tem que pedir pro colegiado, tem que ser uma troca casada. Se não for uma troca casada, você tem que pedir... dar uma justificativa para eles autorizarem a sua ida. Então, assim, não é tranquilo você ir para uma turma que simplesmente você quer, sem algum motivo pertinente. Mas, quando você tá... e o motivo pertinente não é, tipo, o professor é legal. Então, quando você tá no seu semestre irregular, em alguma situação irregular, é mais tranquilo, você só entra na que fizer mais sentido para você. Então eu podia entrar em 2, entrei na dele que ouvir mais elogios. Então é isso. Depois eu tenho parasitologia de tarde. Hoje é aula prática de parasitologia, pra gente ver o que a gente viu na prática em 2 aulas teóricas até agora. E depois farmacologia, continuando farmacocinética. Então é isso, gente. Bora lá pra não me atrasar e vou gravando meu dia aí pra vocês. Oi, amigos! Estou aqui no intervalo do almoço. Almocei. Hoje tive a minha primeira aula de pato. Gostei muito, o professor é um fofo.
E a aula é rápida, tipo, tecnicamente ela acaba meio-dia, mas acaba umas 10h30. Aí eu fiquei estudando um pouco, fui almoçar. E agora eu vou estudar mais um pouco até a próxima aula, que é parasito, que começa daqui meia horinha. Vim encher minha garrafinha d'água. Hoje eu tô com uma menor, porque a minha maior tá com a minha amiga, que ela vai trazer agora nessa aula. Então tô enchendo mais vezes. Mas é isso então, gente. Minha manhã. E bora pra parasitologia. Animada. Hoje é a primeira aula prática. Vamos ver como é que vai ser. Isso é isso. Legal, larvinha. Parece... É a larva do Aedes da pra ver o sifão? Não, essa é larva... é da Aedes. Então dá pra ver o sifão. Ah, é porque esse é pupa. Eu tava olhando no lugar errado. Eu tava assim, gente, eu não tô vendo sifão nenhum. Oi pessoal, cara de cansadinha por aqui. Agora já são 7h30 e tivemos aí um dia longo de aulas. A última coisa que eu gravei pra vocês foi uma parte da aula prática de parasitologia, onde a gente pôde ver os insetos que a gente está estudando, tanto no microscópio quanto vivo, as larvas, as pupas. Achei muito legal assim, foi uma prática muito boa. E depois ainda tive farmacologia. E depois vim estudar aqui nessa sala que eu tô agora, mas daqui a pouquinho vem uma professora pra cá, ou professor, não sei. Então, já estou saindo, vou passar no banheiro. Minha mãe disse que já tá vindo, hoje ela vai me buscar depois do trabalho. Então, já devo ir embora, mas foi bem produtivo. Consegui fazer flashcard já da aula de parasito que eu tive hoje. Consegui fazer flashcard também da aula de farmacologia que eu tive hoje. Consegui já ler a matéria da aula de micro de manhã. E agora falta patologia, a matéria que eu tive hoje de manhã. Eu tava esperando mandarem o PowerPoint do professor no grupo. Acho que até mandaram mais cedo, mas eu não olhei, então comecei a fazer agora. Fiz a parte prática já e agora eu tô na teórica. Aí chegando em casa, se eu não terminar aqui ainda, eu vou terminar. E vai ficar faltando só praticar antes. Eu tô tentando praticar todo dia 1 hora. Vamos ver se vai ser o suficiente, assim, para as provas, né? Porque acaba que não é igual pro vestibular, que vai acumulando muito. Porque é 1 ano, né? Aqui os módulos normalmente duram 1 mês, 1 mês e meio. Então acredito que não vão acumular muitos cards para as provas. Vamos ver, semana que vem eu tenho minha primeira prova, que é farmacologia. Então tô bem certinha assim com o conteúdo. Essa quarta eu quero começar a fazer um pouco de questões todos os dias também. Então estou aí experimentando várias formas. Hoje eu tive aula com outras pessoas do 4º período e todo mundo me fala que o terceiro é muito difícil, gente. Então assim, eu realmente estou muito focada para não passar aperto esse semestre, porque eu tenho as minhas coisas da faculdade, tenho as minhas coisas aqui com o canal, com a internet, com a mentoria.
fora as outras coisas da minha vida. Então eu quero conseguir dar atenção pra tudo, sabe? E também não perder minha saúde, né? Virando noites antes das provas, passando aperto com as coisas. Então essa é a minha maior meta para esse semestre. E quando eu chegar em casa eu conto melhor como foram cada uma das aulas. Como eu falei, vai vir uma professora daqui a pouco, então não estou querendo ficar mais aqui na sala, porque começa a chegar os alunos também. Mas chegando em casa eu explico como foi a minha impressão, né? Foi minha primeira aula de patologia, então vou contar como foi a teórica, como foi a prática, contar um pouquinho melhor sobre a prática de parasito e a aula de farmacologia e o dia em geral. Esse é um ótimo dia, um ótimo início da semana. Não quero dormir tarde hoje porque eu não dormi tão cedo como eu gostaria ontem. A minha amiga trouxe a minha bolsa. Tá. Calma. Ai meu Deus. Ali, ó. Aqui. Então hoje eu já vou conseguir passar tudo que eu botei na mochilinha nessa bolsa, voltar à minha bolsa normal e arrumar tudo pra amanhã arrasar. Amanhã só tenho aula de 8 ao meio-dia de microbiologia. Provavelmente, eu acredito que vai ser aula prática e teórica. Tem que trazer jaleco. Já tô falando pra eu não esquecer de colocar o jaleco na bolsa. E é basicamente isso. Aí de tarde eu não tenho aula. Vamos ver como é que vai ser. Eu já programei as coisas que eu quero fazer. Então, não é falta de coisa pra fazer. Oi, amigos! Só apareci hoje, nesse momento aqui. Hoje é terça-feira, dia 18 de março. E eu queria ter vindo ontem conversar com vocês, contar um pouquinho sobre o meu dia. Só que acabou que eu fui estudar, fui trabalhar, fui dormir. Aí acordei hoje já com aula. Então foi meio conturbado para eu vir aqui conversar com vocês. Mas ontem, o que eu tive ontem? A minha primeira aula foi... Tô tentando lembrar, calma aí. A minha primeira aula de ontem, de segunda-feira, foi patologia, que foi a primeira aula de patologia que eu tive na minha vida. E eu achei muito boa. O professor, eu achei ele um fofo, ele imprimiu a folha de cronograma pra todo mundo. E gostei, assim, da matéria. Realmente é bem interessante, muito diferente do que a gente teve até agora. E depois teve a aula prática de patologia, que é no laboratório, mas eu achei engraçada a dinâmica, porque são lâminas digitalizadas, né? Porque o professor falava que antigamente, quando ia acontecer as provas, as caixinhas com lâminas sumiam. E também porque lâminas de patologia são mais difíceis, né? Porque você tem que conseguir ter um animal para pegar uma lâmina de uma patologia específica, então é mais difícil de você conseguir repor caso quebrasse e tudo mais, então eles preferiram digitalizar. E eu tava com um certo receio de ir pra essa aula, não de ir, mas assim, dessa aula, porque eu tava entrando numa subnova, numa turma nova que eu nunca tinha feito aula antes, mas graças a Deus encontrei rostinhos conhecidos, amigos da minha madrinha, que me acolheram. E aí fiquei mais tranquila, né, mais aliviada, até porque nos próximos semestres eu vou ter que fazer algumas aulas com essa turma, então fiquei bem feliz de encontrar pessoas lá que eu já minimamente conhecesse, então almocei com elas e tudo mais, foi bem legal. E depois, inclusive gravei um pouquinho da minha aula de patologia pra vocês,
E depois eu tive parasitologia, foi muito legal, gravei aí também. Tivemos aula prática apenas de parasitologia, então vimos os bichinhos vivos, eles nas lâminas também. Foi bem interessante porque a gente pega tudo aquilo que a gente vê na aula, né? E a aula prática é basicamente isso, tudo aquilo que a gente vê na aula e coloca na prática, né? A gente vê que realmente existem, que realmente existe aquela partezinha daquele bichinho, não é coisa só escrita, sabe? Achei bem legal a aula prática de parasitologia, a mais legal de todas até agora, disparado, tanto dos outros semestres quanto desse. Assim, tem anatomia, né? Mas é tão distante. É legal por duas coisas totalmente diferentes, né? Anatomia, porque você tá vendo ali o corpo humano, então eu acho muito legal. Mas parasitologia também achei muito legal as aulas práticas. E depois a gente teve farmacologia, continuando farmacocinética, que eu gosto muito. E temos prova já semana que vem, então estou assim me empenhando para pegar o conteúdo. E aí depois, como eu comentei com vocês, eu saí tarde já da faculdade, fiquei lá estudando. Mas no final do dia minha mãe me mandou uma notícia assim de algo muito bom que deu certo hoje e em breve eu vou vir contar para vocês em algum vlog por aí. É uma coisa muito boa que eu já queria há muito tempo. Tô muito feliz, gente. Vamos ficar sabendo em breve. Prometo, prometo. Assim que tiver tudo certinho, eu venho aqui e conto pra vocês. Mas aí ela já me deu essa notícia, eu já fiquei mais dispersa no final do dia e precisava fazer essas outras coisas. Então voltei pra casa, jantei, já fui resolver essas coisas. Hoje eu tive aula de microbiologia de manhã. Metade da aula foi teórica e metade prática. Na parte teórica, a gente teve sobre antimicrobianos, né? Antibióticos e por aí vai. E na parte teórica, a gente teve E na parte prática, a gente teve a nossa primeira aula prática de microbiologia, que a gente pegou aqueles negocinhos que eu esqueci o nome agora. E aí, tipo, cada um era responsável por passar uma espécie de cotonete em alguma superfície e colocar naquela cultura, né? Tem um nome melhor pra falar isso. Mas aquelas bolinhas assim que tem tipo uma gelatina dentro e a gente vai acompanhar o crescimento desses micro-organismos e ela também passou todas as instruções iniciais pra gente tá no laboratório de microbiologia, né? É uma das únicas aulas práticas que a gente tem que usar jaleco, porque realmente a gente tá ali com um contato maior com micro-organismos e tudo mais. Então foi legal, mas confesso que eu ainda estou tentando achar tão legal assim microbiologia. Eu acho que é uma das matérias que, não sei, assim, legal, mas tem muito detalhe, não sei. Mais pra frente eu venho aqui dando um parecer melhor sobre todas as matérias. Inclusive é um vídeo que eu quero trazer sobre o semestre passado. Eu até comecei a gravar ele mesmo, assim, me arrumei e tudo. Só que eu não tinha feito um roteiro bonitinho. E aí quando eu fui gravar, gente, eu tinha esquecido tudo. Eu não lembrava mais dos detalhes, então eu deixei pra gravar depois, fazer um roteiro bonitinho, colocar tudo que eu quero falar com vocês, pra fazer um vídeo de 1 hora, um vídeo bem grande e com vários detalhes, como eu fiz o do primeiro período. E aí depois eu almocei lá na faculdade, hoje eu tô mais cansada, assim. E aí eu precisava continuar vendo a questão de ontem, então eu vim pra casa pra terminar, pra ir ver a questão com meu pai. E aí a gente foi, eu dormi um pouquinho antes, porque como eu falei, eu tô bem cansada hoje. E agora a gente voltou e eu vou estudar e trabalhar. A minha ideia é literalmente essa, tipo, intercalar. Eu vou fazer uma coisa de estudo que eu preciso e fazer uma coisa de trabalho que eu preciso. Fazer uma coisa de estudo, uma coisa de trabalho, uma coisa de estudo, uma coisa de trabalho. E essa é a minha ideia pro dia de hoje. E é isso. Eu vou trocar de roupa, que eu tô com uma calça, tá muito calor. E sentar ali na minha mesinha e começar. Eu vou começar por 1 hora de Anki, que eu tô fazendo todos os dias, pelo menos tentando fazer. Tipo, às vezes eu não consigo fazer 1 hora, eu faço menos, mas sempre com essa constância pra compensar e pra fazer sentido, né, o esforço que eu tô tendo pra criar esses cards, porque não tá fácil. E aí depois eu vou ler as matérias do dia seguinte. Inclusive desenvolvi um ranço que eu não sabia que existia. Ontem eu li a matéria para aula de hoje de microbiologia e chega lá é outro professor, outra aula, não é a que eu tinha estudado.
não gostei. Não gostei, não acho legal ficar trocando cronograma assim, mas tudo bem. Aí eu vou primeiro fazer os anques, depois ler as matérias de manhã, aí eu vou sempre intercalando com algum trabalho e depois eu volto e vou criar anques, né? Falta um pouquinho de anque da aula de patologia de ontem e depois criar o de micro de hoje. E é isso. E depois disso, o que vier é lucro. Mas é isso. Bora. Bora com tudo aí nesse dia, nessa terça, porque a semana tá só começando. Bom dia, amigos! Já estou aqui, ó, prontíssima pra faculdade. Só peguei meu carregador e vou tomar um café rapidinho pra começar o dia. Hoje é dia 19 de março, uma quarta-feira. E bora, que hoje começa com fisiologia. Já em casa e de noite por aqui, pessoal. Hoje o dia foi ótimo, tô bem cansada. Eu tive aula de fisiologia de manhã, foi muito bom. A gente teve 2 horas de aula e depois mais 2 horas de grupo de discussão, que é literalmente a gente ficar em grupos e discutir algumas perguntas. Parece que é uma prática... A gente já tinha grupos de discussões no semestre passado, mas parece que vem com tudo bem forte para esse semestre, assim. É algo que o departamento de fisiologia prioriza muito na nossa grade, no nosso tempo. Depois eu fui almoçar. A ideia inicial era eu e minhas amigas irmos no RU, gente. Mas tá impossível. As 2 vezes que eu fui no RU, nesses dias aí de início, na verdade eu fui 3 vezes. 2 delas estava impossível, assim, descer na escada. Quem não é de lá não vai entender, mas tipo assim, tava muito cheio. E eu almocei lá um dia só. Nesses 3 que eu fui, nos outros eu dei meia volta e fui comer no restaurante do ICB. Mas isso já era uma coisa que eu tava querendo mudar, porque apesar do RU ser muito bom, né, porque o valor já tá tudo pronto, direitinho, lá no campus Pampulha, ele é bem longe. E aí, acabava que eu perdia muito tempo, tipo, pra ir, comer, voltar. Ficava ali mais ou menos as minhas 2 horas de almoço quase toda nisso. E como eu já tava com a ideia, assim, tô planejando melhor meu semestre dessa vez, eu quero aproveitar esse tempo, sabe? E também comer melhor, porque assim... Aqui em casa a gente não tem o hábito de cozinhar, de fazer almoço. Nunca tivemos, assim, a minha vida inteira eu sempre comi fora de casa, em geral. Então, se eu não comer, tipo, bem no almoço, o resto é só lanche. E também, se eu pelo menos acabo animando, e aí eu coloco um tanto de coisa e como bastante. Então, até pra me regular e tudo mais, eu comprei... Para testar marmitinhas da Live Up. Eu comprei 20 marmitas. Pra mim, pra minha mãe também, se ela gostar, aí a gente compra mais. Mas 20 marmitinhas, vamos ver. Não faço ideia de como quais sabores vieram. Porque eu pedi 20 aleatórias, né, em kit. E eu pedi esse com turbinadas, porque eu realmente fico com medo de ser pouca comida pra mim, porque eu como bastante no almoço, igual eu falei pra vocês, eu não como muito em outras horas, tipo, eu tomo um café normal e de noite eu quase não como, então se eu não comer bem no almoço, realmente minha alimentação fica muito restrita. Ai, que delícia! Nossa, tenho certeza que eu vou amar isso aqui, coxa de frango desossada. Gente, amo. Já vou levar amanhã arroz, feijão e farofa.
Aí, vamos ver. Então, assim, são 20 de surpresa. Carne moída, arroz integral e feijão carioca. E olha o tanto de proteína. Olha o tanto de proteína nessa aqui. E vem tudo tabeladinho também. Então é muito bom. Que eu coloco no aplicativo. Meu Deus. Ai, que susto. Tava com muito pouca caloria. Só que aí eu vi que aqui é só 100 gramas. Senão tava, gente... Como que é tanta comida assim? Não tem caloria quase. Aí carne moída tem um pouco menos. Um pouco 10 gramas. Mas delícia também, eu amo. Ai, gente, até agora nenhuma tristeza, tá? O que mais? Ai, coxa desossada, eu acho que esse vai ser meu favorito. Ainda bem que veio bastante. E eu amo feijão também, então... frango ao sugo com queijo, arroz branco e batata assada. Deve ser bom também. Quantas proteínas tem? 11 em 100. Aqui tem quase 400, então quase 40 gramas também. O mesmo frango ao sugo, que se eu não me engano é frango com molho de tomate. Frango desfiado cremoso, arroz, feijão e brócolis no vapor. Delícia. Eu não gosto de brócolis, mas eu vou fazer o esforço quando eu levar essa marmita aqui. Isso é até bom pra me forçar a comer algumas coisinhas melhores. E aí eu vou ver se eu completo só com salada, né? Porque acaba que, por ela ser assim, tem a praticidade de você colocar no micro-ondas. Aí acaba que não vem salada. Eu vou ver se eu me organizo pra separar a salada. Mas estou amando até agora. Mais um frango desfiado. Mais um frango ao molho sugo. Mais uma carne moída. Ai, que delícia, gente. Não veio nada que eu não goste. Mais carne moída. Frango grelhado, arroz com brócolis e creme de milho. Deve ser muito bom. Esse aqui. Meu Deus, 52 gramas de proteína. Amei. Filé mignon suíno acebolado. Só a cebola que eu não gosto, mas aí eu tiro. O que mais? Estou me sentindo... Tô sentindo como se eu estivesse num brinquedinho, tipo de ovinho que você abre e você não sabe o que vem. Estou amando. Frango grelhado. É o mesmo. É o mesmo anterior. Frango grelhado, arroz com brócolis e creme de milho. E eu tô achando a quantidade bem boa. Eu acho que eu fiz a escolha certa de comprar essa turbinada ao invés das normais. Mas vamos ver. Se eu achar que é muito, na próxima eu peço normal. Mas pouco não vai ser, não. Outro frango grelhado. Tá acabando, viu, gente? Prometo que eu... Estrogonofe de frango. Arroz e batata assada. Delícia. Filé mignon suíno. Filé mignon suíno. E falta só um. Estrogonofe de frango. Gente, eu amei. Tudo. Tô super animada já pra comer amanhã. E vou experimentar, mas eu tenho certeza que vai ser mais prático, assim. Enquanto... Eu poderia fazer em casa também, mas seria, assim, um dia pra fazer. E no momento, eu acho que vai ser uma ótima opção. Vamos ver se eu vou gostar, né, da comida, dessa dinâmica. Mas eu acredito que vai me ajudar demais. E tô muito feliz, muito feliz. Aí, continuando sobre o dia de hoje, pós-almoço, né? Depois de ter ido lá no RU, voltado, aí eu comi muito. Aí, a gente teve aula de parasitologia. Hoje a gente continuou vendo a classe que a gente estava vendo. A gente começou a parte de barbeiro, na verdade, tripanossoma. E a gente viu as espécies e tudo mais. E depois a gente teve farmacologia, a terceira aula. A prova já é semana que vem. Então, eu vou dar uma prioridade hoje pra já fazer os flashcards de farmacologia. Antes eu vou trabalhar um pouquinho. E logo depois eu vou já fazer os flashcards de farmaco pra ficar em dia. E vamos ver como vai ser o restante do dia. Mas agora são 7 horas. Eu logo saí da aula assim que acabou. Cheguei, lavei meu cabelo, tomei um banho revigorante e estava super animada para chegar minhas marmitinhas. E agora eu vou guardar tudo aqui e trabalhar um pouquinho.
Bom dia, gente. Bora começar essa quinta-feira. Já tô pronta aqui, prontíssima pra mais um dia. E agora eu vou pra cozinha tomar café. Vou pegar, hoje é meu primeiro dia de marmita, então vou experimentar, estou ansiosa. Encher a garrafinha e bora. Agora de manhã, de 8 às 10, eu tenho bioquímica, de 10 ao meio-dia eu tenho microbiologia e de tarde não tenho aula. E aí eu vou ficar estudando lá na faculdade, provavelmente. Então, bora que bora pra mais um dia. Oi, amigos! Tô aqui na biblioteca falando baixinho. Eu acho que não tem ninguém, mas na dúvida vou falar baixinho mesmo. Espero que esteja dando pra escutar. Agora são 7h30. Estou aqui nos meus eternos banhos. Tô fazendo de microbiologia agora, gente. Juro, foi exatamente essa aula, assim, que me desestimulou semana passada a fazer o Wiki. Juro, quanto detalhe, meu Deus. Mas, agora eu tô terminando, graças a Deus, eu tô na última página. Juro, muito detalhe. Eu acho que foi a maior. E vai ser por muito tempo, se Deus quiser. Mas, olha, meu relógio tá me dando um pouco de alergia. Eu acho que eu vou ter que comprar uma pulseira original. Não sei, me deem dicas. Será que se eu comprar outra sem ser original dá certo? Não sei, mas aí eu troquei de braço. Mas aí é isso. Fiz também Anki de farmaco, tô em dia. E bora que bora. Eu tô indo pela ordem das provas pra desatrasar os que eu tô atrasada. Segunda semana de aula eu tô assim, né? Mas é porque é muita coisa mesmo, tipo, eu tô querendo fazer algo muito completinho e tal. Mas eu coloquei na minha cabeça que o melhor que eu puder fazer vai ser muito melhor, sabe? Do que eu já fiz até hoje. Tipo, eu me sinto tranquila, por exemplo, pra prova de farmacologia, que é semana que vem. Eu me sinto tranquila. Tipo, se ela fosse daqui 3 dias e ela daqui 1 semana. Pra não mentir, ela daqui 6 dias. Mas, então, essa forma de me obrigar a fazer os flashcards. É bom que eu reviso pelos flashcards. Eu reviso na hora de fazer os flashcards, vejo a aula e, em geral, eu tento ler a matéria antes. Então, assim, tô cuidando muito, tipo, até onde eu conseguir. Se eu conseguir até o final do semestre, assim, tá maravilhoso. Se não, eu vou ter cuidado muito do meu início do semestre, sabe? Então, essa é a minha ideia, sabe? Não buscar a perfeição, tudo completinho. Se conseguir, ótimo. Mas, principalmente, me esforçar bastante. E é isso que eu tô fazendo. Então, tô quase terminando. Mas eu já vou descer, porque minha mãe tá chegando. Eu vou embora com ela. Então, eu vou descer agora. E chegando em casa, eu continuo. Falta uma página. Menos de uma página. Mas é isso, gente. Oi, pessoal, domingo por aqui já. Essa semana ficamos sem a sexta-feira. Por quê? Porque eu esqueci, eu tava muito cansada. E aí, já acordei em cima da hora, então não consegui fazer minha gravação típica. E aí, depois o dia foi bem corrido. De manhã eu tive primeiro fisiologia. Amei, gente. A gente teve a primeira aula, assim, pra ler o
eletrocardiograma, ensinando, assim, gente, é uma coisa muito complexa, mas eu adorei, assim, achei muito legal, tudo, achei muito interessante mesmo. A gente tá no princípio do princípio, o professor mesmo falou que queria que a gente saísse da aula entendendo alguma coisa, sabe? Porque são muitas informações, vetor, sabe vetor na física, que a gente acha que a gente nunca mais vai ver aquilo? Pois é, volta em eletrocardiograma, mas achei super interessante. Depois a gente teve farmacologia. Eu achei a aula bem densa, assim, a maior de todas que a gente teve até agora. Eu fiquei triste porque é a última antes da prova, então eu tava assim, tranquilo. Continuou tranquilo, mas queria que ela fosse, assim, mais igual às outras. E essa semana a prova é na quarta e a gente tem seminários na segunda-feira, vulgo amanhã. Só que o seminário cai na prova também, então não é 100% livre, mas aí é a apresentação de outros grupos. Eu vou apresentar o seminário no próximo módulo, a gente preferiu apresentar agora no início, acho que vai ser melhor. Inclusive hoje à tarde, mais tarde, eu vou fazer uma reunião com os meus amigos pra gente resolver quem vai fazer o quê. Mas é isso, essa semana seminário, prova, e provavelmente na sexta a gente começa um novo tema, que é farmacodinâmica. E depois a gente teve GD de fisiologia. Aí a gente conversou também, envolvia sopro, várias coisas. E logo depois eu tive a reunião, a assembleia, para escolher a nossa empresa de formatura. E aí foi escolhida, foi bem legal. E é isso, agora eu tô na indecisão com qual empresa, na verdade, com qual turma eu quero me formar, não é nem querer, né? Com qual eu fecho a formatura, porque eu posso formar antes, eu posso formar depois, então tô com muita dúvida, tô olhando essas questões agora. E lembrei, na terça-feira, gente, eu acordei com uma torcicolo muito grande, então isso piorou tudo, assim. E também no final do dia tava com uma dor de cabeça, então assim, terça-feira foi um dia cheio e difícil, mas graças a Deus logo chegou o final de semana. Ontem eu tive aniversário de uma amiga muito querida minha e hoje estou aqui trabalhando agora, né, tava editando o vídeo e vou estudar também hoje, então bora com tudo. E é isso, gente, essa semana vou gravar também e se tudo der certo tem uma super novidade. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e também de deixar um comentário, falar o que você achou do vídeo e sugestões para os próximos vídeos também. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.